para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no Teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Pedro, pedra, pescador, chamado por Jesus, seguidor, impulsivo, viveu o impossível, andou sobre o mar, ousado, verdadeiro, viu Jesus transfigurado, cortou a orelha do soldado Malco, líder nato, pecador arrependido, perdoado pelo Cristo, o Cristo vivo, que amou Pedro até o fim. Vamos bater um papo? A gente vai conversar sobre o apóstolo Pedro e uma das experiências mais lindas que um ser humano poderia ousar viver, que é a experiência do desafio das leis da física. Vocês cantaram desde o início sobre esse momento, talvez não tenham percebido, mas quando Pedro andou sobre as ondas do mar, ele desafiou os impossíveis. E eu acho isso muito precioso. Recentemente, descobriram uma
um novo planeta. E eu fui estudar porque vocês sabem que eu gosto muito de astronomia. E diante dessa nova descoberta, eu fiquei mais uma vez admirado com a capacidade do ser humano de poder invadir os astros, de invadir o espaço. A foto aqui, por favor. E essa é a foto que chegou pela internet para que a gente pudesse perceber a existência de um planeta gasoso, muito parecido com Júpiter, e já batizaram ele com uma porção de letras que eu não vou me atrever aqui a falar porque eu vou me esquecer. Mas a característica maior dessa descoberta, que mais uma vez, como dado científico, encheu o meu coração é que se alguém sair daqui agora para visitar esse planeta, demorará 30 anos para chegar lá. Ele está a 30 anos-luz. Como é que pode o ser humano ser capaz de enxergar 30 anos na frente e encontrar um planeta? Se a gente tem a vastidão do universo ainda muito primária, de poder enxergar 30 anos-luz na frente, esse dado significa que nós nem arranhamos ainda o nível de conhecimento do espaço. Existe um dado paralelo a esse que eu amo demais, que é um mais perto de cada um de nós, que é o astro-sol. Existe uma identificação, dá um clique por favor. Existe uma identificação entre a massa da Terra e a massa do Sol. E dizem os astrônomos que o Sol ele é 332 mil vezes maior que a Terra. Eu vou repetir para você. O Sol ele é maior que a Terra 332 mil vezes. Só por viver nesse mundo de Deus. Às vezes pegar uma aeronave, né, e irmos para um outro país, a gente já fica com uma terra imensa. Mas imagina o Sol. Estão preparados para uma outra revelação? Os seres humanos que são dotados da inteligência para um mapeamento do cosmos, eles até agora catalogaram uma estrela que a consideram a maior percebida até aqui. Essa estrela, ela é maior que o Sol 2.000 vezes. Como será o tamanho de Deus? Qual é o tamanho daquele que enche o universo com a força do seu poder? Dizem que a criatura revela o potencial do Criador. E eu tive a oportunidade de subir na Torre Eiffel e imaginar aquela engenhosidade. Mas quando a gente se depara com a criação do universo, a gente fica imaginando quão grande Ele é, quão imenso Ele é. Aquele que trouxe uma estrela 2.000 vezes maior que o Sol, que é 332 mil vezes maior que a Terra. Este que sustenta o universo pela força do seu poder. Você acha que Ele tem alguma dificuldade em sustentar a sua vida? Você acha mesmo que Ele tem algum tipo de distração? Ele que estabelece as órbitas para que os planetas não se colidam. Ele que controla as órbitas onde estão os asteroides capazes de destruir a Terra. Ele que controla todo o universo. Você acha mesmo que Ele descuida de cuidar de você? Ele está plenamente no controle. E é isso que nós vamos encher o nosso coração e a nossa alma nesta manhã. Mesmo debaixo desse calor aqui, né? Mas podemos perceber e sentir a presença de Deus e olharmos para Ele e podermos nos lançar em seus braços eternos. Eu vou conversar com vocês sobre isso. Nós vamos
caminhar sobre a superfície do mar com Pedro. Olharemos para Cristo e nós seremos desafiados por Ele nesta manhã a voltarmos para nossa casa e fixarmos os nossos olhos nele no dia mau. Sabermos que Ele cuida da gente, como ninguém pode cuidar. Abra, por favor, suas Bíblias no primeiro Evangelho, o Evangelho de Mateus, capítulo de número 14. A partir do versículo de número 22. O impossível só pode ser vivido com o Senhor dos impossíveis. Você não pode viver o impossível sem o Senhor dos impossíveis. 22 de Mateus capítulo 14 diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali, sozinho, orando. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da manhã, das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as ondas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: Não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: Se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: De fato, o Senhor é o Filho de Deus. Pai, muito obrigado por tua palavra. Todos nós aqui nesta manhã somos como Pedro. Queremos viver os teus impossíveis, os nossos impossíveis, Pai. Porque para ti nada no universo inteiro é impossível. Permita-nos, Pai, nesta manhã, sermos tomados pelo Teu Espírito e encharcados pela graça que emana dessa história. Sejamos cheios da Tua alegria, Pai, da confiança de que Tu estás no controle de todas as coisas. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Talvez Isaac Newton, que escreveu a teoria da gravidade, por saber que ele era um cristão, ele deve ter, em algum momento da sua juventude, lido essa história de Mateus 14. Fico imaginando que Isaac Newton, que definiu a lei de que nenhum objeto ele consegue aqui, na nossa gravidade, se manter sem cair, sem vir ao chão. O que ele deve ter pensado como físico em conceber o milagre do homem não afundar diante do mar. Queria que vocês observassem comigo as várias metáforas que essa história pode nos oferecer com o mar, do turbilhão de problemas que nós enfrentamos, dos medos que nós temos de perder aqueles que amamos, de lidarmos com a saúde que se fragiliza, de lidarmos com a tragédia como tão de perto e recentemente nós lidamos.
é essa perspectiva de que Deus nos inflama nesta manhã, nos convidando a crer que para Ele não há nada que não possa ser feito. Tudo é possível ao que crê. E nós seremos desafiados a mais uma vez, com confiança, dizermos isso a Ele: Senhor, eu confio em Ti. Senhor, as coisas não andam nada fáceis para mim, mas eu confio em Ti. Minha vida está em Tuas mãos. Porque essa semana, ela exige que nós façamos isso hoje pela manhã. Essa semana, por não sabermos o que nos aguarda, ela exige que você faça uma declaração pública, genuína, de coração humano para o coração divino, do quanto você depende e do quanto você precisa dele. E existem alguns princípios muito especiais dessa história. O primeiro deles é este: muitas vezes o possível exigirá mais do que somos capazes. Então estão Pedro, Tiago, João, Tomé, Bartolomeu, Simão, estão todos dentro do barco. A maioria deles sabe como é navegar diante de um mar tempestuoso. Talvez, e os teólogos concordam numa interpretação dessa história, de que estavam naquele barco, talvez os mais exímios pescadores da Galileia. Não é à toa que esses homens, Pedro, Tiago e João, pelo menos tinham uma sociedade, uma empresa que vendia peixes pescados. Eles conheciam a fúria do mar. Eles já conheciam e já tinham catalogado os vários tipos de ventos. Está naquele barco pessoas que podem superar aquela dificuldade e fazer a embarcação chegar do outro lado. E é aqui que pega, irmãos e irmãs, porque nós queremos lidar com os possíveis sem a ajuda dele. Nós arregaçamos as mangas como o filho emburrado e diz: isso eu dou conta. E daqui a pouco nem o que é possível a gente consegue. A simples tarefa de criar um filho para nós daqui a pouco vai ser um grande desafio. Esses bebês crescerão. Esses bebês se tornarão adolescentes, jovens, adultos, se casarão. E até o último fio de cabelo dos pais e mães será arrancado pela preocupação com eles, porque pai e mãe é assim. A gente acha que é possível criar os filhos sem a ajuda de Deus, como os pescadores. Obrigado, Jesus, tranquilo. Quer que eu ore por vocês? Nem precisa, né, Senhor? Não, mas vocês não querem que eu ore pela travessia? Jesus, sou pescador. Ok, então, ele nem falou: eu te abençoo, vai que é tua. E aí no meio do mar, existe um vento, talvez diferente do que Pedro conhecia, e Tiago e João. Como muitos de nós somos acuados por experiências que a gente achava que dava conta, mas a gente se percebe, no possível, vivendo aquilo que está requerendo de nós uma força que não temos, uma habilidade que não temos. Por que isso? Por que as tempestades vêm, Senhor? Porque eu quero provar a vocês que mesmo no possível vocês precisam de mim. Eu quero dizer a vocês que clamem por mim mesmo quando tiverem sobre as coisas sob o seu controle. Porque dependência não é apenas para o dia mau, dependência é para os dias bons. É para quando você está trabalhando e depois da sua formação, você compreende que mesmo tendo sido preparado para aquela tarefa, você precisa de mim. O nível de dependência que o Senhor espera de nós, Pedro está a nos ensinar. Está no nível da forma como lidamos com o que é possível. Às vezes, irmãos, está tudo preparado, está tudo certo. O ar-condicionado está no lugar certo. O som e os nossos irmãos que mexem no multimídia estão todos muito bem preparados. Mas aí nós temos um problema como temos aqui de manhã. A energia perdeu a sua estabilidade. Então o ar-condicionado não funciona direito. As câmeras não funcionam, então a gente não tem transmissão ao vivo. Mas era o possível. A gente tinha um controle disso. Mas o Senhor dá um estalo para que a gente entenda que Ele está no controle. Mas as coisas ao nosso redor não estão no controle. Por mais simples que sejam, por mais simples que pareçam, Ele quer que você precise dEle. Ele quer que você diga: Senhor, eu preciso de Ti. É simples a tarefa, é fazer uma compra no supermercado. Mas o dinheiro não dá, e Ele está dizendo: é porque você não clamou por mim, Marcos Davi.
É simples, é uma dor na vista, é uma irritação. Ele diz: e aí, dá para orar? Ah, Senhor, é só um colírio moura, então vai lá. E a gente pinga o colírio moura e não dá certo. Aí Ele está batendo nessa tecla, nas coisas simples. Eu espero que você dependa de mim, Marcos Davi, senão eu não te colocarei sobre as coisas impossíveis. Se formos fiéis a Ele no que é simples, no que é possível, então se preparem. Ele nos colocará sobre aquilo que a humanidade desafia. Segundo, o Senhor dos impossíveis virá sempre a nosso encontro. Digam aleluia. O Senhor dos impossíveis virá sempre ao nosso encontro. Jesus termina o tempo de oração dele. Ele estava ensinando para os apóstolos: orem, orem, orem. Eu sempre, nos meus estudos acadêmicos, eu sempre imaginei por que Jesus precisa orar. Ele é Deus, Ele é o que recebe as orações de todo o universo. Mas Ele está me ensinando sobre nível de dependência. O Filho depende do Pai, depende do Espírito. O Espírito precisa do Pai e precisa do Filho. O Pai precisa do Filho e precisa do Espírito. Eles estão a nos ensinar sobre dependência. E dependência harmoniosa, dependência graciosa. Então está Jesus lá, ele termina o tempo de oração dele lá no monte. Ele se levanta e ele observa que no mar os seus discípulos estão com dificuldade. Eles não conseguem mais, a força já está indo embora. E o que Jesus faz? Jesus diz agora: se virem, vão. Jesus não ri. Jesus não diz: olha aí, Pai, coitado deles. Ele simplesmente, como o Senhor cheio de misericórdia e graça, Ele desce do monte. Não vai dar tempo de pegar um barco. O que é a lei da física para Ele? Ele começa a andar sobre as ondas do mar. Ele vai na direção dos seus apóstolos. Quantas vezes Ele não foi na sua direção? Quantas vezes internado no hospital, você não sentiu Ele pertinho de você? Quantas vezes se preparando para ser demitido, Ele não se colocou ao teu lado e disse: eu estou aqui, filho. Quantas vezes na hora do dia mal, você não sentiu alguém pegar na tua mão? Porque Ele é assim. O Senhor dos impossíveis não ri, o Senhor dos impossíveis não torce pela nossa tragédia. Ele vem ao nosso encontro. De Gênesis a Apocalipse, o Deus que criou o universo tem vindo na direção da criatura. Ele nos amou primeiro, é Ele quem toma a iniciativa de vir até nós. Quantas vezes eu quis fazer as coisas do meu jeito e não deu certo. E ao invés de contar com um Deus que ironicamente pudesse dizer: se vira agora, Ele diz: eu estou indo aí, Marcos Davi. Senhor, mas eu falei para Ti que eu faria sozinho. Eu sei, não deu, né? Não deu. Então vem, Senhor. E aí Ele vem na nossa direção. Você acha que tudo é fruto de um acaso? O fato de vocês estarem aqui nesta manhã é porque Ele quis juntar-nos para dizer: eu estou indo na sua direção. Eu estou vendo que a sua vida não tem sido nada fácil. Eu, Fernando e Pastor Ezio choramos demais essa semana. Porque a gente vê nossos irmãos como os discípulos no barco. Eles estão tentando chegar a outra margem. Mas é tanta dificuldade. E a gente pediu exatamente: ó Deus, pedimos juntos: Deus, vai de encontro. Vai na direção desse nosso irmão. Ó Deus, socorre esta família. E sabe qual é a graça que Deus traz ao coração dos pastores que clamam? Eu já estou lá, Marcos Davi. Eu já fui. Já está em meus braços. Já estou cuidando. Os apóstolos, embora tenham se admirado e se surpreendido, eles perceberam que era Jesus de Nazaré vindo ao encontro deles. Terceiro, o impossível precisa ser ordenado pelo Senhor dos impossíveis. E essa aqui é uma das histórias de maior iniciativa que a gente poderia ter dos evangelhos. Pedro está com os apóstolos. Jesus diz: acalmem-se. Essa doce voz eles sabiam reconhecer: sou eu, fiquem tranquilos, eu estou indo na direção de vocês. E é Pedro, tem que ser Pedro, né, gente? Aí Pedro diz: se é o Senhor mesmo, se é quem eu conheço, que de 5 pães e 2 peixes alimenta 30 mil,
Se é o Senhor mesmo que eu conheço, que ordenou a Lázaro voltar à vida, manda-me ir ter contigo andando sobre as ondas do mar. E é aqui que você precisa entender uma coisa. Milagre só é milagre quando parte do abençoador. Não há poder em Pedro. O impossível precisou ser ordenado, então Jesus para. Ele está no controle de todas as coisas. Lembra do vento? O vento ainda não cessou. O vento ainda era contrário. O vento ainda solapava a embarcação. Ainda a tempestade estava fazendo a água chegar nos ouvidos, nos olhos deles. Mas Jesus para diante daquele mar turbulento. Jesus, ele não se intimida diante da dor e da dificuldade que você está enfrentando, viu? Não, o Senhor não teme os nossos impossíveis, porque Ele está no controle. Então, o vento está solapando, o Senhor para no meio do mar. O mar com ondas gigantescas. Vem, Pedro. O impossível precisa ser ordenado, senão ele não ocorre. Esta é uma manhã que eu creio, porque eu orei e pedi isso, Senhor, dê ordens aos impossíveis na vida dos meus filhos. Dê ordem, Senhor, não meus filhos, seus filhos, Pai. Dê ordem para que os impossíveis que eles precisam que ocorra, aconteça nessa manhã. Ele vai parar sobre as ondas do mar e ele vai dizer: filho, venha, filho, creia. Eu desafio você a crer. Irmãos, como eu creio nessa palavra. Eu creio. Traga à sua memória agora as coisas difíceis que para você têm sido muito complexas para poder resolver. Traga a tua memória agora. Porque Ele vê a sua mente. Então Pedro, e aí eu fico imaginando como é que os discípulos lidaram com isso. Pedro, mas você vai? Eu vou. Pedro, você é doido. A gente vai afundar. Mas Ele ordenou. Ele deu ordem, lembra? Se Ele fala, as coisas acontecem. Você não lembra disso? Se Ele manda Lázaro vir para fora, Lázaro vem. Você não lembra disso? Você não se recorda do filho da viúva que estava dentro de um caixão indo para o sepultamento? E Ele mandou parar. Se Ele der uma ordem, ela tem que ser cumprida, não importa. Você não se lembra, Tomé? Lembro. Você não se lembra, Bartolomeu? Lembro. Pedro, mas você vai? Eu vou. Eu fico imaginando os 11 dentro do barco. E lembra, o barco estava daquele jeito. Lembra, você tem que lembrar, o vento e a tempestade só passa quando Jesus entra no barco. E aí eles tentam segurar Pedro, e Pedro coloca o pé para fora. E quando Pedro coloca o pé para fora, não afunda. Está como se fosse uma terra. Porque Jesus ordenou. E eles veem aquilo como admirável. Pedro, me ajuda aqui, eu quero colocar o meu outro pé para fora do barco. Aí Pedro coloca o outro pé para fora. E aquilo que era impossível. Desde pequeno, Pedro com certeza acompanhava seu pai em pescarias. Jamais ele ousou que um dia aquele mesmo mar, de onde com tarrafa e rede ele arrancava peixes, agora ele estaria sobre as ondas. E ele foca em Jesus. Ele olha para os olhos de Jesus e Jesus diz: vem, Pedro. E Pedro dá o primeiro passo, como uma criança aprendendo a andar. E ele se equilibra diante das ondas do mar. E os apóstolos: o que é isso? O que é isso que nós estamos vendo? E Pedro dá o segundo. E Pedro tira os olhos de Jesus e coloca os olhos sobre as ondas. Isso aqui é extraordinário. Nós não estamos diante de um texto qualquer, mas de um texto que pode muito, nesta manhã, nos encher de graça. Quarto, quem sustenta o impossível é o Senhor dos impossíveis. Pedro sente medo. Pedro sente o poder das ondas, como cada um de nós, quando inicia um processo de algum tratamento, a gente acha que Deus está conosco, mas Ele demora. E aí a gente começa a perceber que o Senhor nos deixou, porque a gente tirou os olhos dEle. Porque a gente desviou só um pouquinho e deixou de crer. Foi só um pouquinho, mas aquilo nos custou afundarmos. Nos custou perder o sustento dos nossos pés.
Pedro começa a afundar. E eu fico imaginando os 11. Pedro, você está afundando. E Pedro não dá conta disso, ele tenta erguer as pernas, mas as pernas não ficam firmes. Aquilo está engolindo ele. E então ele grita: Senhor, salva-me. Porque eu imagino Jesus olhando aquela cena. E aí Jesus dá alguns passos, estende a mão. Lembra, para você trazer alguém com uma força contrária, como Jesus pode ter feito uma força contrária ao mar, sem se afundar? Eu imagino Pedro muito grandão, gente. Tipo 2 metros assim. E aí ele puxa Pedro, uma força contrária, e coloca Pedro sobre as ondas. E quando ele pega nas mãos de Pedro, ele ensina uma lição. Pedro, os impossíveis sou eu que sustento. Se eu não sustentar, eles não ocorrerão. Eu entendi, Senhor. Então vamos voltar? Vamos. Aí eu fico imaginando agora o número de passos que Pedro deve ter dado para Jesus agora abraçando ele, caminharem os dois juntos. Não é legal? É legal, Jesus. E os 11 lá. Meu Deus. E eles chegam dentro da embarcação. E quando Jesus pisa no barco, ele só olha. Sabe aquela olhadinha assim? Ele só olha para os ventos acabou. Ele dá uma olhada para o mar porque Ele é o Senhor dos impossíveis. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Senhor de toda a terra. E os discípulos dizem: este e ninguém mais no universo é o Filho de Deus. Este e ninguém mais pode nos ter na palma de suas mãos. Eu queria ler uma coisa para vocês. E eu queria basear a minha leitura neste versículo. Repitam. Quem disse isso foi Jesus Cristo. Ele disse isso em João capítulo 15. Vocês, referindo-se a mim e a vocês, vocês não podem fazer nada, nada, nem os possíveis, sem mim. Você pode escolher e até seguir uma religião, mas sem Ele jamais chegará aos céus. Você pode construir uma linda família, mas sem Ele você não pode alicerçá-la sobre a rocha. Você pode, por suas próprias habilidades, se tornar bilionário, mas jamais desfrutará dessa riqueza com sabedoria sem Ele. Você pode ter acesso aos homens mais importantes e poderosos da terra, mas sem Ele não pode de maneira alguma conhecer o Pai. Você pode possuir centenas de diplomas e adquirir muito conhecimento, mas sem Ele você não pode saber o que é a verdade. Você pode ter o organismo mais saudável em toda a terra, mas só por Ele você conseguirá vencer a morte. Você pode experimentar todas as comidas mais fascinantes dessa terra, mas só experimentará o pão da vida se conhecer e se entregar a Jesus. Você pode ser a pessoa mais pacífica, a mais pacificadora em todo este planeta, mas nunca experimentará a verdadeira paz sem Ele. Ele é o primeiro e o último, o princípio de tudo e o fim. Ele é a resplandecente estrela da manhã para os dias cinzentos. Ele é o leão que ruge na eternidade, é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é a revelação perfeita do caráter e do coração de Deus. Ele é o Senhor de cada centímetro deste imenso e vasto universo. Ele é o único e suficiente Salvador de toda a humanidade. Você não pode salvar-se. Você não pode garantir para si mesmo nem o próximo minuto de vida. Você jamais saberá o que é verdadeira felicidade. Somente por Jesus. Somente por Jesus. Jesus. E eu convido você a gente fazer isso nessa manhã. A dizermos isso para Ele. A dizermos: Senhor, eu tenho lutas, mas eu preciso de Ti. Eu tenho lutas, Senhor, mas eu confio que Tu podes me ajudar. Irmãos, irmãs, nós encheremos esse lugar de fé. A fé verdadeira que traz as coisas à existência. Nós encheremos este lugar da mais possível graça, que nos faz enxergar o que nossos olhos humanos não enxergam, a saída. Nós veremos
que, embora estejamos envolvidos na luta mais intensa da nossa existência, o Senhor está vindo ao nosso encontro. Eu os convido a cantarmos isso. Eu os convido a nós dizermos isso aos céus, para a glória dEle. E que o Senhor agora contemple o teu coração, que Ele contemple a tua fé, que Ele contemple a tua vida. Ele é o Deus do impossível. E Ele está aqui nesta manhã. O Glauber já chamou você, mas eu queria de novo, vamos encher este lugar daqueles que creem, daqueles que dizem: Senhor, eu deposito em tuas mãos as minhas lutas, eu deposito em tuas mãos as minhas dificuldades, porque sei que tu podes todas as coisas. Enquanto cantamos, deixe o seu lugar e venha à frente. Tua voz me encoraja. Quando tudo diz não, Ele diz: eu te encorajo a prosseguir, filho, venha. Quando tudo diz que não, venha. Tem espaço aqui, ó. Vem chegando, irmãos. Deixa as pessoas chegarem, isso, venha. Diga: sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Creia, creia. Sai do seu lugar e venha. Venha. Ele está chamando você, venha. Quando tudo diz que não, Ele nos encoraja. Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Creia. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível. Amém. Quantos o sentem aqui nesta manhã? Eu sinto tanto a presença dEle. Eu não posso dizer Ele está aqui ou ali, mas eu sinto Ele entre nós. E isso é a experiência que Ele nos permite. Eu estarei com vocês todos os dias, de segunda a segunda, não apenas um domingo. Eu estarei com vocês em todas as suas dores e dificuldades. Eu creio nisso. Eu creio que a graça de Deus está sendo derramada sobre nossas vidas, que o Senhor está renovando a nossa fé nele. Eu creio que aquilo que nos pareça tão difícil de suportar, Ele esteja agora nos dando força para nos erguermos. Eu creio
Eu creio que a condição, seja qual for a que você esteja enfrentando, Ele vindo ao teu encontro, Ele está dando ordens para aliviar o peso da dor e da dificuldade. Não sei se o pastor Ed está aqui entre nós. Pastor, vem aqui. O pastor vai orar por nós, vai consagrar nossas vidas a Deus. Queridos casais, se vocês estão com dificuldade, venham juntos. Pega na mão, diz, vamos lá. Nós vamos dizer juntos que precisamos dele. Se você tem dificuldade com teu filho, ele está perto de você. Filhão, vamos lá, traz ele. Porque tudo é possível, tudo é possível, tudo é possível ao que crê. Então creia, creia. Eu não sei se há enfermidades entre nós, mas nós cremos que Deus pode curar se Ele quiser. Creia agora. Se você tem alguma enfermidade, diga, Senhor, me cura para a tua glória. E como Ele disse muitas vezes, seja feita conforme a tua fé, para a glória dEle. Eu queria fazer um pedido. Eu queria que a gente se juntasse. Eu sei que tem muita gente em pé. Se una a outras pessoas que têm a mesma dificuldade. Vamos todos agora nos colocar em pé. Fique perto de uma pessoa que está demonstrando que tem uma luta. Isso, vocês aqui na frente também, se aproximem um pouco mais, porque nós estamos no mesmo barco como os apóstolos. E o Senhor pode ordenar a sua vitória para cada um de nós. Paizinho querido, Deus de amor, Deus de infinita misericórdia. Quando as águas parecem turbulentas, Senhor Deus, quando o mar parece nos afligir e as ondas se tornam intempestuosas, o Senhor Deus nos acolhe com as suas bondosas mãos, nos fortalece, nos anima, o Senhor nos sustenta. O Senhor nos mostra, Senhor Deus, que o leme não está nas nossas mãos, mas está sob o seu controle. Que o Senhor é o Deus da história, o Senhor não é o Deus de um momento, mas o Senhor é o Deus de todos os momentos. Hoje pela manhã o nosso coração, após ser ministrado e ouvir essa palavra abençoada, Senhor Deus, ele se mobiliza ao encontro da cruz. O nosso coração, Senhor Deus, é impulsionado até o teu favor. O nosso coração se rende diante da sua graça, diante da sua soberania e diante do seu favor. Nós nos confessamos completamente dependentes da sua graça. Nós nos confessamos, Senhor Deus, completamente submissos ao seu amor, porque sabemos, Senhor Deus, que não temos como controlar circunstâncias, mas o Senhor é o Deus dos impossíveis. O Senhor é aquele que tem a última palavra. O Senhor é o Deus de ontem, de hoje, de eternamente. O Senhor é o Deus que chama para si, Pai, o agir, o tempo, as responsabilidades. O Senhor é que tem nas suas mãos tanto o querer quanto o efetuar. Por isso ao Senhor nós entregamos, Pai, as nossas aflições, as nossas dúvidas, os nossos medos. Nós entregamos ao Senhor as tempestades que nós estamos passando e vivendo, porque sabemos que ela é momentânea, porque haverá um momento em que o Senhor dirá: vento, acalma-te, mar, aquieta-te, porque o Senhor é o Deus que tem poder para transformar todas as coisas. Hoje pela manhã, Senhor Deus, orações são feitas, nomes são apresentados, circunstâncias são deixadas aos seus pés. A nossa fé, Senhor Deus, é mobilizada, porque nós sabemos que é o Senhor quem realiza todas as coisas em todos nós. Hoje nós saímos daqui com o nosso coração cheio de esperança, saímos daqui com o nosso coração mobilizado pela alegria, saímos daqui com o nosso coração esfuziante, porque sabemos que o Senhor tem transformado a nossa história. As boas notícias já estão a caminho. Nós sabemos, Senhor Deus, que o amanhã prepara para nós o enxugar das lágrimas, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Porque a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Grandes são e se renovam a cada manhã. Assim como disse o pastor Marcos, a presença do Senhor, ela é reconhecida neste lugar. Deus, se é enfermidade, se é problemas de ruptura familiar, se é problema de tristeza acentuada, se é problema, Senhor Deus, de ordem econômica, Deus, que o Senhor nos encontre nessa manhã e que o Senhor seja a nossa resposta, porque a Tua palavra diz que nele, por ele e para ele são todas as coisas. Que a glória seja dada em todo o tempo ao Senhor, o Deus da misericórdia, o Deus da graça e o Deus de favor. Deus, que o Senhor nos despeça nessa manhã com o nosso coração cheio da sua presença, e que nós possamos perceber e estar sensíveis ao seu toque, ao seu agir e ao seu mover. Nessa manhã o Senhor restaura, nessa manhã o Senhor transforma, nessa manhã o Senhor está curando, nessa manhã o
o Senhor está conduzindo. Nessa manhã o Senhor está fazendo diferente das previsões que muitos trouxeram ao nosso coração e que nos desanimaram. Deus, nós saímos daqui fortalecidos. Nós saímos daqui impulsionados pela fé. Nós saímos daqui para colocar a nossa fé à prova, Senhor Deus, diante daquilo que o Senhor ministrou ao nosso coração, porque nós cremos, Senhor Deus, no Senhor, na força do seu poder, e por isso nós agradecemos. E que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, e que as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com cada um de nós aqui presentes, com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E se você leva essa palavra de esperança no seu coração, e se você concorda com essa oração, você diz amém e dá uma grande salva de palmas, um brado de vitória ao Senhor nessa manhã. Que Deus te abençoe, te leve com graça, bondade, misericórdia e favor. Vá em paz, que o Senhor te acompanhe. Deus do impossível desistiu de mim. Som, tá. Existe uma lista para você preencher como se comprometendo pela oração durante a semana. Está lá no nosso balcão de recepção, onde você conseguirá todas as informações sobre os próximos eventos. Bom almoço a todos, vão em paz. Desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. Não desiste de